Olá, mais um vídeo. Estou gravando dentro do carro parado porque o pedreiro está fazendo uma obra aqui em casa e ainda está chovendo ainda, então eu tô com o carro aqui na chuva e gravando. Eu não vou poder gravar em casa. E eu vim falar hoje de um tema proposto por seguidor do canal, o Hermínio Rodrigues. Eu vou ler aqui um pedaço do que ele propôs. Ó o que ele propôs. Aproveitando o meu comentário para deixar um tema legal aqui, Ângelo, sobre a psicologia sonora, como as vibrações e letras das músicas atuam no corpo mental, podendo fazer as pessoas até abrirem portais e se deslocarem para dimensões diferentes. Eu vou colocar toda a sugestão dele aí, que não foi só isso que ele escreveu. Eu vou falar aqui nesse vídeo, sobre a abertura de portais, sobre sobre o mental, igual ele propôs, né? Eu vou falar de uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências, eu tive umas 2 experiências com músicas negativas desse nível que eu vou falar. Teve outras também, mas acho que não ia responder isso, não ia trazer o que ele está perguntando. Agora, sobre o que ele disse aqui, a primeira coisa aqui, a psicologia sonora, eu não conheço. Eu acho que eu dei uma pesquisada na internet, eu não achei. Então, mas eu pesquisei um pouquinho só e não achei. Mas se eu tivesse achado, eu ia colocar aqui, né? Se foi no Google, onde foi. Mas eu não conheço, eu desconheço. Mas eu vou falar sobre como que a música influencia no mental e esse negócio de abrir portais, certo? E baseado no que eu vou falar? Sobre o que eu li? Não. Eu li bastante coisa a respeito já sobre isso. Mas eu quero falar, isso aí tem um monte de gente que fala isso aí na internet. Eu quero falar a respeito das projeções astrais que eu tive. Tá bom? Então eu vou falar baseado na experiência que eu tive. Então, aí o que eu espero das pessoas que acompanham meu canal, que elas passem pelo crivo da razão, certo? Não é porque eu tive uma projeção que eu sou dono da verdade. Então, eu vou contar minha experiência, compartilhar com vocês, e vocês vão ouvir, vão assistir o meu vídeo e vão passar pelo crivo da razão. E se algum de vocês tiver alguma experiência, eu gostaria que comentasse, experiência aqui no plano físico a respeito da música e do plano na dimensão astral, tá bom? Eu gostaria também de falar, antes de contar a minha experiência, de fazer uma pergunta para vocês. O rap, funk, rock, metal, igual ele disse no que ele propôs, e outros gêneros musicais, vocês acham que só fazem mal? Ou vocês acham que esses gêneros musicais, essas músicas, né, esses estilos musicais, eles trazem algum benefício para quem escuta? Quero lembrar aqui que se a gente não pode, nós seres humanos não podemos sermos radicais, né? Ou totalmente para o lado esquerdo, ou totalmente para o lado direito. Eu não estou falando de política, estou falando de música, de cultura, certo? Estou falando o seguinte: a música faz mal, o rock faz mal, então ninguém mais vai ouvir rock. Mas será que ele faz mal mesmo? Essa é a pergunta. Ele tem um lado negativo, mas ele também tem um lado positivo. Eu vou dar um exemplo: o rap. Eu moro na periferia, eu nasci na periferia. E o rapper, ele começou a entrar na minha vida. Eu já ouvia rapper, mas eu ouvia pouco. Comecei a ouvir rap, comecei a ouvir Racionais. E o próprio Mano Brown, ele fala que a música dele é pesada. E é mesmo. Só que pra mim, que tava revoltado, o rap era o céu. Ele tirava todo o meu ódio. Eu, quando ouvia Racionais, eu ouvia GOG,
ouvia Taíde, eu deixava de ficar revoltado. Eu ouvia aquela música antiga dos Racionais, Negro Limitado. Aquela música me enchia de esperança. Quando eu comecei a ouvir aquela música Negro Limitado, todo dia eu ouvia ela. Eu comecei a colocar na minha cabeça assim que a revolta não era legal. Então essa música, ela me tirou de um estado ruim e me levou para um estado melhor. Então eu estava na 5ª série, eu já era repetente, né? Naquela época repetia de ano. Então eu lembro que eu estava estudando sobre... Tava tendo, na escola que eu frequentava, eu tava estudando sobre o feudalismo, né? Como que se comportavam os senhores feudais. A música falava, olha, você não pode ser um negro limitado. Ela não usava essas palavras. Você não pode ser uma pessoa que não tenha cultura. Você tem que estudar, você tem que ter cultura. E aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, caramba, eu vou estudar, né? Eu não quero ser um negro limitado. Então eu comecei, eu decorei tudinho sobre os senhores feudalismo na época. Não, sobre as provas. Então eu comecei a tirar a nota boa. Entender como que agia um senhor feudal, como que eram os príncipes naquela época. Porque a escola ensina, a escola é muito bom. E aí eu comecei a ver todo o traficante que eu via no Rio de Janeiro. Naquela época a gente via falar pelos rádios, pela televisão. E eu já entendia naquela época. Eu falava, caramba, esses caras do Rio de Janeiro que ficam lá, na época não tinha milícia lá. Eles são igual os senhores feudais. Hoje eu sei que a milícia também é igual aos senhores feudais. Então, nenhum dos dois é bom. Por quê? Porque eu vi Racionais, porque eu vi Nego Drama dos Racionais. E eu estudei e eu tirei nota boa. E eu passei de ano. Passei em todas as matérias. Algumas eu tirei nota, passei raspando, mas eu passei. Então o rapper pra mim, ele me ajudou. Eu não... Certo, hoje eu tenho 40 anos, na época eu tinha 15. Então na minha época, não tinha, como hoje, não tinha investimento cultural na periferia. Certo? Você não tem um teatro pra gente aprender teatro, você não tem escola de música para você aprender vários tipos musicais, pintura, você não tem investimento cultural na periferia. Na minha época não tinha, e eu só tinha Racionais. Eu só tinha um rapper, só tinha Racionais, Gog e Taíde. Hoje, tô com 42 anos. Eu tenho certeza que o Emílio Rodrigues e muitas pessoas também desejam isso para a periferia. Nesse texto que ele colocou aqui, o espaço para poder se comunicar é muito pouco. Então ele escreveu o que deu aqui. Então eu tenho certeza que ele também tem essa visão. E a pergunta dele é uma pergunta muito boa em relação da parte negativa, porque existe mesmo uma parte negativa e eu vou contar para vocês aqui. Existe em todos os gêneros musicais. Eu vou falar aqui da experiência que eu tive em uma festa rave e uma festa de funk. Vamos lá então. Eu tinha acabado de chegar em casa, que eu trabalhava com aplicativo, com esse carro aqui. Não era esse carro, não, era um carro alugado. Foi antes desse. E eu tinha levado 2 meninas de Jundiaí para Campinas, no meio de uma chácara lá, que eu nem lembro mais onde é. E que elas iam para uma festa rave que ia ter lá. Então o pessoal era da classe média. Eu peguei eles lá em Jundiaí e levei ele para essa festa. Chegou lá e eu tinha voltado para casa e eu não tava legal. De lá eu já não fiquei legal e vim embora. Quando eu entrei acho que no campo onde estava já atuando essa energia, eu já comecei a passar mal. Aí eu voltei e vim para casa. E aqui perto de casa tem um baile funk dentro de uma chácara. Todo sábado costuma ter. A polícia fica indo lá, fecha, volta. Mas aí eu quero falar do lado espiritual. Eu tive em 2019, já foi em novembro de 2019, foi em novembro de 2019. Eu me projetei fora do corpo. Eu saí aqui, eu vim até aqui onde eu tô. Eu vim até aqui onde eu tô, projetado.
E eu me encontrei com um preto velho. E aí o preto velho começou a me levar, não falou nada. E eu vi que junto com ele tinha mais duas pessoas. Eu percebi que tinha duas silhuetas. Esse preto velho, nós começamos a flutuar e eu me senti dentro de uma bola de energia. Então eu já sabia que era ele que estava fazendo esse campo de força. E nós flutuamos até para cima do baile funk que tem aqui perto de casa, no sábado. E aí ele deslocou, nós flutuando, deslocamos para a parte mais baixa, porque a chácara é uma descida aqui. E nós fomos até perto do rio, o rio Riachinho que corre lá embaixo. Aí a festa comendo solta lá, o barulho. Eu ouvi o barulho, mas por conta do campo de força não interferia em nós. Aí todos eles começaram a olhar para um ponto lá embaixo. Quando eu olhei, eu percebi que tava se formando uma fumaça negra. Era uma coisa meio círculo, mas não era perfeito o círculo. Era grande. Era maior do que um terreno de 10 por 10. Era bem maior. Aí, aquela mancha fez assim, parece que abriu um buraco. E eu ouvi um som estranho. Aí de dentro desse buraco, e a festa e o funk comendo solto. Aí, o preto velho falou pra mim assim, ó. Ele falou bem assim. Esse buraco tá sendo aberto pela energia dos encarnados dessa festa aqui, funk, e do baile e da festa rave que tem lá em Campinas. Volta e meia abre esse buraco. Hoje ele abriu aqui. Nós temos o cálculo, nós sabemos aonde ele vai abrir e quando vai abrir. Às vezes ele abre pro lado de Campinas, às vezes abre na divisa entre Campinas e aqui. Depende muito dos encarnados, do lado que tem mais encarnado. Depende da vibração do local, igual do bairro. Então aqui tá propício para abrir hoje, vocês estão vendo aí? Então quando ele começou a falar, aí ele falou assim, ó, presta atenção lá na festa rave. E o buraco tava se abrindo. Aí nós paramos de olhar pro buraco. E a mente da gente parece que nós estávamos usando algum equipamento que chegava bem perto. E aí a nossa mente se focou perto de um encarnado que estava lá loucão dançando lá no baile funk. Aí ele mandou a gente olhar. Ele falou assim, ó, olha em volta do campo áurico desse encarnado. E aí estava subindo uns vapor meio cinza, saindo dele parecendo que era suor. Mas não era só. Ele falou assim, tá vendo? Isso daí é do pretérico. O corpo astral dele, os chakras do corpo astral, está absorvendo essas ondas, né, da música. Esses encarnados estão sofrendo uma indução pelo som. Na parte física, na parte mental. E, né, e várias camadas espirituais. Então as ondas na parte física do som estimulam os pensamentos mais terríveis. Aqui nesse baile, o pensamento que mais prevalece é o sexo desequilibrado, é a loucura de usar droga. Então o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico começam a produzir energias corrompidas. E essa energia, ela vai saindo, que vocês veem na forma de vapor. Vocês estão vendo só na dimensão do corpo etérico, mas elas estão saindo em várias dimensões aí. E ela está sendo caminhada, está criando uma nuvem aqui. E essa nuvem está sendo direcionada para aquele canto, criando um ambiente perfeito para se abrir um buraco. Esse buraco não é a primeira vez que é aberto. Ele abre e fica pouco tempo aberto, mas hoje já não é a primeira vez, então hoje vai ser um pouco pior. Daqui a pouco você vai ver. Aí ele falou assim, vai subir espíritos aí por essa passagem, que esse buraco é uma passagem, é um portal, uma dimensão inferior. Essa dimensão, esses espíritos foram atraídos para essa dimensão lá. Os espíritos que vivem nessa dimensão, eles não tinham acesso aqui ao plano físico, à crosta terrestre. Eles estão presos lá igual
igual um pedacinho de ferro fica preso no imã. Eles não conseguem subir. Eu falei assim, imagina aqui, ó, um imã aqui. Aí o prego preso aqui no imã. Então, para esse prego poder sair daqui do imã, tem que se anular a atração que o imã, né, tem sobre o ferro, sobre o prego. Então, o que essas energias criadas nesses dois bailes, no baile, na festa rave e aqui no baile funk, está fazendo? Ela está anulando. Então, ela está criando a condição desse espírito se locomover, sair daquela dimensão que ele está preso e vir até aqui. Agora, vamos observar. Ele falou assim, vocês viram um encarnado aí, o tanto de energia que está sendo gerada negativa. E vocês viram a energia só do grupo etérico. Eu não comentei que energia que ele está criando energias corrompidas no corpo astral e no corpo mental também. Agora você olha o tanto de pessoas que tem. Então vocês têm uma ideia do tanto de energia pesada que está sendo criada aqui nessa situação. E aí tem a energia do próprio bairro também, que as pessoas que moram no bairro costumam produzir durante os dias e a noite. Então se junta tudo. E aí tem aí o efeito colateral. E aí aquele buraco começou a soltar um som. Parecia que estava vindo alguma coisa lá de dentro. Aí saiu de dentro desse buraco 7 caveiras. Eu contei 7, mas pelo jeito tinha mais para baixo. Essas caveiras, ela era só osso e elas tinham uma capa. Era verde por fora, só que era um verde apagado, sabe? Não era uma luz. E por dentro era parecia o que? Um bege. Todas elas tinham essa capa dessa cor. E elas tinham uma espada, né? Uma cinta segurando uma espada. E elas saíram, as primeiras 7 caveiras que saíram, elas estavam muito orgulhosas de ter aquela espada. Eu sentia assim, que elas estavam orgulhosas de ter aquela espada e aquela capa. E elas saíram assim, parecia que estavam andando gingando. E elas ficaram de guarda por fora do círculo, no fim do buraco. E aí primeiro surgiu um cubo com duas caveiras segurando. Esse cubo não tinha alça, estava flutuando. Era um cubo do tamanho de um carro. Ele tinha mais ou menos o tamanho de um carro, de um Ford Ka, igual tem aqui, o tamanho do Ford Ka hatch. E aquele cubo, ele tinha uns desenhos parecia que eram desenhos de extraterrestre, sabe? Aqueles desenhos. Ele era meio marrom e os desenhos eram preto. Eram símbolos que tinha nele. E eles subiram com esse cubo para cima do buraco. Os outros dois, eu entendi que esses outros dois que subiram com o cubo, eles eram operadores daquele cubo. Eles entendiam daquela tecnologia. Não perguntei pro Preto Velho se era da onde que era aquilo. Aí o Preto Velho já começou a falar pra gente assim, falou, isso daí é um equipamento feito pelos magos e vocês vão ver o que ele faz. E esses dois ativaram esse equipamento. Eu percebi que eles ativaram mentalmente. Eles fizeram assim, ó, com a mão assim, ó, esse cara do lado do cubo, e o cubo começou a vibrar lá, que eu vi o som se mexer. Aí em vez daquela vibração sair, começou a chupar aquela onda de energia que estava vindo. A nossa mente, a nossa visão foi ajustada pelo Preto Velho, provavelmente, para ver coisas fuligens indo naquele cubo. E começou a entrar dentro daquele cubo. Foi coisa assim de 2 minutinhos. Acho que foi menos do que 2 minutos. E aquilo foi entrando. Daqui a pouco parou de entrar energia, porque esgotou as energias corrompidas, né? E vinha dos bailes, dos 2 bailes, da festa rave. Aí as caveiras tiraram uma das mãos, eu não sei se foi a direita ou a esquerda, e colocou cada uma no cubo. Aí o cubo começou a emitir um som. Eu sei que emitia um som, mas não chegava até nós. Sabe quando você tá dentro de uma proteção, que o som tá batendo na proteção e não entra? Era isso. Aí eu comecei a ver as pessoas sendo arrastadas. Aqui do meu bairro, aqui tem 3 bairros perto aqui.
E eu vi as pessoas sendo arrastadas dos 3 bairros perto. E eram pessoas que não vão em baile funk, que trabalham e tinham que trabalhar no outro dia. E elas estavam tentando dormir, eu acho que dormiram, saíram do corpo e foram arrastadas. Uma passou na minha rua, aqui na frente, aqui, ó, gritando, segurando no chão pra não ir, gritando. Aí o Preto Velho, aí eu fui e falei pro Preto Velho. Falei, ó, eu não me acho melhor que essas pessoas estão sendo arrastadas, né? Eu não quero ser arrastado, mas por quê? Por que que eu não estou sendo arrastado e elas estão sendo levadas por essa onda, né? Por essa indução aí. Aí ele falou assim... O Preto Velho falou assim, é porque nós estamos protegendo aqui você e os outros aqui pelo campo de força. Mas eu vou desligar um pouco o campo de força de você pra você ver. Eles não falou assim, tipo, ah, você é curioso, você tem que se lascar. Pra você ver o que essas pessoas estão passando. Nós não vamos deixar você ser arrastado lá pra dentro. Porque eles vão levar essas pessoas lá pra dimensão deles. Mas aí automaticamente na hora que que nós afastamos um pouco a proteção que você sentir, a gente vai conseguir fazer a leitura. O Preto Velho falou bem assim, da onde tá vindo. Nós vamos pegar a assinatura energética do ponto exato que estão sendo lançadas essas pessoas por esse cubo. Aí eu falei pra ele assim, mas eu vou conseguir lembrar quando acordar. Ele falou, vai que a gente vai fazer você lembrar. Aí eu comecei, ele falou, ó, nós estamos diminuindo a proteção em volta de você. E aí eu comecei a vibrar assim, ó. Parecia que eu tava sendo jogado pra cima e pra baixo, mas tão rápido que quem olhasse não me via. Eu desconfiei que eram os átomos do meu corpo astral. E aí eu comecei a ouvir um monte de imagens sexuais. E veio aquela imagem sexual e eu perdi o controle. Eu fiquei excitado. E aí eu comecei a ver imagem sexual e eu comecei a ser levado. E eu tentei segurar na árvore que tem aqui e eu fui puxado. E eu cheguei a descer um pouco a rua, arrastado. Aí eu acordei no meu corpo físico. Acordei assustado. Eu falei, nossa, graças a Deus. Aí o que minha... Então, essa foi uma das experiências negativas. A outra foi... não tava consciente. E eu tava numa sala e tinha uma estante cheio de LP, né? E tinha um tocador de LP. Uma picape de DJ que eles falavam, né? Que só toca o disco, né? E tem as caixas de som. E tinha um ser encapuzado, todo de preto. Eu só vi as costas dele e ele tava colocando no LP um disco. E aí ele colocou com uma agulha assim, aí começou aquele chiadinho, começou a rolar uma música, um funk americano, né? O funk James Brown. Começou a rolar uma música, só a parte sonora do James Brown. E aí eu fui me despertando. Quando eu fiquei consciente, o espírito que estava lá encapuzado, ele percebeu. Aí eu tentei fingir que não estava consciente. Ele falou assim, eu já sei que você está consciente. Aí ele falou assim, você tá preso aqui. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, na hora que eu pensei assim, eu vou mudar minha frequência e vou sumir daqui. E aí eu dei uma levantada do sofá para tentar sair pela porta. Ele virou de uma vez assim e segurou na minha parte íntima com a mão. Ele segurou na parte íntima, encostou o narizão dele no meu. Ele não era um esqueleto, ele era um ser humano. Mas a pele dele parece que foi chupada, ficou chupada, sabe? Perdeu a carne, a gordura do corpo. Ficou só... Mas não parecia ser a caveira. Aí eu fiquei assustado na hora, eu perdi o controle. E aí ele falou pra mim assim, eu que mando, você não vai não. E aí eu falei pra ele assim, eu vou sim, filho. Eu vou sim. Aí ele falou pra mim, se você for, na minha mão vai ficar seu órgão genital, vou arrancar fora. Aí
Aí eu falei pra ele assim, aí eu fui na hora e falei assim, não, não vai, porque ninguém pode mais que Deus, não. Deus não quer isso comigo, não. Aí nisso daí, que eu falei que Deus não queria isso comigo, ele soltou. Aí eu fui e acordei. Não sei se era um mago, não sei que espírito que era. E então eu tive essas duas experiências. Eu tive mais experiências, mas eu vou contar essas duas. Mas até aqui, ó, o vídeo já tá longo, já tá com 19 minutos. Aqui, eu vou editar, mas já vai ficar, vai diminuir pouco. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês, certo? Eu falei o lado negativo da música aqui. Na minha opinião, música não só tem um lado negativo, eu tenho um lado positivo da música. Tanto do lado espiritual, como na parte física. Do lado espiritual, eu fui trabalhar na Bahia e eu fui num centro espírita lá. E lá, eles davam um passe usando a música. Então, eles cantavam uma música espírita e aplicavam o passe. Aplicava o passe. E eu tive lá na parte física. E eu não tenho clarividência, mas abriram a minha vidência lá. Eu sei que abriram porque eu não tenho clarividência. Não tenho vidência. Aí eu vi, na hora que eles estavam cantando, eu vi o laríngeo deles. Eu vi sendo criado energia, provavelmente do fluido cósmico, o hálito de Deus. Ela se acumulando no laríngeo. E conforme eles iam cantando, junto com o som em onda, eu vi essas energias saindo, como se fosse pulverizada. Então, essa energia, ela chegava até a gente pelo alto e fazia limpeza. E teve certa parte da música que ela mudou de cor. Então, ela começou verde, e aí ela foi clareando, e até ela chegou ao rosa. Então, ela fez a limpeza porque o verde faz a limpeza, o verde fluorescente. Ele faz asepsia. Então, e eles fizeram isso cantando. Isso é musicoterapia. Então é uma parte positiva da música. Tá bom? Então é isso aí que eu vim trazer para vocês. Tá joia? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.